O criminoso tentou escapar da punição por um assassinato horrível. No entanto, outra punição o alcançou: a vingança de um fantasma. Bem-vindo ao canal de verdadeiras investigações chocantes, conduzidas por pessoas que se autodenominam médiums. Usando suas habilidades, eles investigam mistérios do passado, desmascaram malfeitores e resolvem enigmas místicos inacreditáveis. Neste episódio, os clarividentes enfrentam um poltergeist que está atacando uma família comum ucraniana. A mãe da família, Lyubov Havrilyuk, pediu ajuda depois que sua família encontrou ossos humanos sob as janelas de sua casa. Aqui, quando estavam colocando canos de gás, o trabalhador que estava aqui encontrou ossos. Após uma descoberta estranha, começaram a acontecer eventos que causam arrepios na casa. Eram cerca de 3 da manhã. Acordei com a sensação de que alguém tinha me ordenado a fazer isso. Abri os olhos e me levantei. E então vi uma silhueta humana na sala. A força misteriosa desconhecida começou a fazer de tudo para que a família de Lyubov deixasse a casa. Por exemplo, há pratos na cozinha, e então você ouve barulhos como se algo tivesse explodido e vê os pratos se despedaçarem em pequenos pedaços. Um copo se quebrou no armário. Eles têm algum tipo de energia ruim naquela casa. Desde então, a mãe parou de deixar os filhos em casa sozinhos. Tenho medo que algo aconteça com eles. Eles são pequenos, não consigo nem sair sem eles. Eles nunca ficam sozinhos em casa. Para sustentar a família, o pai trabalha no exterior e a mulher vive em constante medo. Lyubov estava tão assustada que eu e alguns de nossos amigos nos revezamos para passar a noite na casa dela. Estávamos sentados tomando café, quando ouvimos um barulho distante. Era o barulho da porta sendo aberta e fechada. Então vimos uma sombra no corredor. Parecia uma silhueta humana. Uma silhueta humana sem pernas, apenas o corpo e a cabeça. Minha amiga me disse sem ofensa, mas eu vou, e ela me deixou sozinha. Mas a gota d'água para a mãe foi um pesadelo, depois do qual ela ficou certa de que os ossos encontrados pela família trariam morte para sua família. No sonho, vi 4 caixões e uma mulher estava deitada em uma cama ao lado dos caixões. Somos 5 pessoas na minha família. Eles até instalaram várias câmeras na casa para registrar os fenômenos místicos. E o que viram nas gravações é absolutamente surreal. Primeiro, as câmeras começam a perder o sinal e depois as coisas começam a cair das prateleiras. Para deter o poltergeist agressivo, as psíquicas mais poderosas da Ucrânia, Zana Shulakova e Olena Kurilova, vieram visitar a família. Eu tinha tido um sonho com uma sala branca. Ouvi risadas de crianças lá. Foi tão divertido. Quando entrei, vi uma menina ruiva, muito fofa e com cerca de 6 anos de idade, andando de bicicleta e apontando o dedo para o céu. E havia um nó corrediço para alguém se enforcar. O que é Slipknot? E estava vazio. Logo depois, os clarividentes chegam ao local. Lyubov os encontra em sua casa. O pai está no trabalho enquanto as crianças estão na escola. Estava ansioso para te ver. Por favor, me ajude. Ossos humanos foram desenterrados no meu quintal. Por aqui, por favor. Aqui. Foi aqui que estava o buraco onde estou? Sim, foi bem aqui. É tão terrível. Vimos o espírito cujos ossos tinham sido perturbados. Era um homem. Ele estava nos dizendo algo, mas eu não o entendi. São esses os ossos do homem? Mas quem era ele? Como seus ossos foram parar neste quintal? Se você perturbar os ossos de alguém, a pessoa vai buscar vingança. E um espírito perturbado só quer fazer uma coisa para se vingar: levar você para o submundo. Os ossos deitados aqui no subsolo levaram um homem com eles. Ele morreu com o crânio esmagado. Sua cabeça estava quebrada e... Um homem que contratamos, um trabalhador. Trabalhador, caiu e morreu.
Depois que encontrou os ossos, ele os pegou e riu, perguntando o que deveria fazer com eles. E ele morreu depois de bater a cabeça. Seu crânio quebrou e morreu. Se você tivesse levado os ossos para o cemitério e enterrado lá, poderia ter evitado a morte. Olena, o que houve? Olena? O que são estes? Por que você não nos disse? Aqui. Aqui 1, e 2, e 3. 3 sepulturas. 3 sepulturas. Meu Deus. Isso é um cemitério aqui? As pessoas idosas nos disseram que havia ossos lá embaixo. Lyubov diz que os idosos locais lhe contaram onde estavam as 3 sepulturas antigas, e Lyubov organizou um canteiro de flores lá de propósito. Mas ela nunca soube sobre a 4ª série. Um uniforme militar. Sim, me disseram que eram túmulos alemães. Poderia ser esse o motivo? Devemos removê-los? Ou seria melhor, o que devo fazer? Eu nem tocaria nesses 3. Eles são calmos. Esses espíritos não são agressivos e não atacaram, exceto um, cujos ossos foram encontrados. Mas nem Lyubov nem sua família perturbaram a cova, e eles não tocaram os ossos. Ele matou um estranho porque ele o incomodou apesar de tudo. A cova que havia sido desenterrada no quintal irradiava uma energia calma. Sim? Já esteve um padre aqui? Ele estava. É por isso que estão deitados pacificamente. Ele lhes deu paz. Quem está batendo na minha casa? Eu espreitei uma silhueta humana atrás da casa. A única coisa que vi foi que suas mãos estavam cobertas de sangue. Espere. Espere. Zana. Elena. Lena, o que é isso? A escada de ferro. Estava assim, mas caiu assim. É horrível. Eu fiquei chocado. Há uma escada de ferro lá e estava firme no chão. Mesmo o vento, por mais forte que fosse, nunca a derrubou. Ao lado da escada, vi o espírito de um homem com as mãos ensanguentadas. E depois percebi que ele tinha um laço no pescoço. Eu não sei. Quem ele poderia ser? Parente meu? Veja, ele não estava realmente de pé. Sua cabeça estava inclinada assim e seus pés estavam acima do chão. Ele estava enforcado. Assim que Olena começou a descrever o espírito do homem, eu ouvi um barulho estranho vindo de dentro da casa. Eu vi o espírito de uma mulher morta. E ela repetia a mesma palavra várias vezes. Acho que era o nome Alina. Espera, ela está se levantando? A mulher está de pé. E definitivamente, de pé. Alina, quem é essa Alina? Não faço ideia. O que está acontecendo nesta casa? Quantos espíritos estão ativos aqui e por quê? Não sei quem ela é. Espere, levar quem e de onde? Não conseguimos entender o que o espírito da mulher falecida estava tentando nos dizer. Quem ela é, afinal? E quem é essa Alina? E o que devemos levar? Decidi pegar meu pêndulo e trabalhar com ele no portão do quintal. Perguntei ao pêndulo de onde vinha o espírito da mulher e ele me levou a uma multidão. Para onde vamos? Me dê sua mão. Qual é o seu nome? Helena. Você ouve batidas na sua casa? Passos e rangidos estão batendo. Sim, eu já passei por isso. Ouvi os passos e achei que alguém estivesse batendo na janela porque os cachorros começaram a latir. Saí, mas não vi ninguém. Parecia que alguém tinha colocado a mão no meu joelho. Isso significa que a força desconhecida tem causado caos não apenas na casa de Lyubov. Esta é a minha mãe. Tanto a mãe quanto a filha vivenciam eventos absolutamente idênticos em suas casas. Eu tinha a sensação de que alguma força sobrenatural estava ligada a esta família. Mas a questão é por quê? Eu sugeri ir à casa da Olena e tentar trabalhar lá. Havia uma energia necrótica tão poderosa ao redor da casa. Eu até temia entrar no quintal. Vamos entrar e verificar a casa. Estou tremendo. Oh meu Deus, eu não acredito. Gritos. Sangue.
e alguém lavando alguma coisa. Eu vi uma imagem clara das paredes da casa salpicadas de sangue. E um homem limpando-as apressadamente, como se estivesse tentando encobrir vestígios de um assassinato. Olena! Olena! Cadê a Olena? Olena? O que você está fazendo aqui? Há uma menina aqui, de 7 ou 8 anos. E de qualquer forma, não mais de 10. Ela é um espírito. Era a mesma garota ruiva da visão que tive outro dia. Havia uma criança que foi assassinada no seu quintal? Não. A menininha diz: estou brincando com ela. Alguma menininha mora na sua casa. Sim. Olenka, venha aqui, por favor. Ela está vindo. Olá, querida. Você é a Lenka? Sim. Malenka é sobrinha de Lyubov. Espere, fique aqui, por favor. Você viu uma menina? Sim. Ela estava em frente ao quartinho. O cabelo dela era ruivo? Sim, ela era ruiva. O espírito da garota que vi no quintal. Ela não estava apenas morta. Ela foi assassinada e estava assombrando a casa para ver seu assassino. Não pude dizer isso na frente da criança, então pedi para a Olenka entrar. Você poderia, por favor, desenhá-la para mim? Em traços gerais, pode? Sim. A menina morta está no seu quintal ou andando de bicicleta. O que ela está fazendo aqui? Ela está de alguma forma ligada à casa, e ela me diz: um momento. Ela está amarrada. Pensou o homem. E ela diz que ele a matou. As almas das vítimas só assombram seus assassinos se eles conseguem escapar com o assassinato. Foi exatamente o caso. O marido da minha irmã, antes de casar com ela, estava dirigindo o carro na vila vizinha e atropelou ela. Enquanto ela andava de bicicleta, ela morreu como resultado. O acidente ocorreu há 20 anos. A menina morreu no local, enquanto o tribunal declarou Petro, o marido da irmã de Olena, inocente, pois a criança apareceu na estrada de repente. Mas por que você não disse isso antes? Traga-o aqui. Não precisa ligar para ele. Ele está lá em cima. Sam. Ele se enforcou lá, no sótão, lá em cima. Sim. Agora sabemos quem é o homem enforcado. O homem cometeu suicídio em dezembro de 2015. Ele não deixou nenhum bilhete ou explicação. Petros me disse que te vi na escada. Foi você quem a derrubou? Droga, por favor. O que está acontecendo? É algo assustador. Fiquei com medo. Mãe, eu fiquei com tanto medo. Meu coração não vai aguentar mais. Ele é extremamente agressivo, como se fosse o espírito de Petro. Como alguém que cometeu suicídio, ele está preso ao local de sua morte. Ele estava louco e inquieto. Por que ele continua voltando? E desejava sangue pela garota. Que garota? Olenka? Aquela que foi desenhar a imagem. E meu Deus! Diana, ele está como um louco. Ele perdeu a cabeça e a garota vê Petro. Sim. Ela o vê o tempo todo, a sombra nas costas com olhos azuis. E ele, seu pai, tinha olhos azuis. A garota não apenas viu seu pai, ela estava à beira da vida e da morte. Seu irmão salvou Olenka no último momento. Coloquei minha irmã, Olenka, na cama. E saí por uns 20 minutos. Mas depois fiquei com uma sensação vaga e desconfortável. Então corri para casa e senti calor. Ela estava dormindo. Quando o menino entrou na sala, ele ficou chocado ao ver que brasas do fogão de alguma forma caíram no linóleo. Tinha que cobrir mais de 1 metro, como se alguém tivesse jogado para fora do fogão. O chão pegou fogo. Alexander chegou a tempo de tirar sua irmã de casa e chamar os bombeiros antes que fosse tarde demais. Tivemos que verificar como a criança estava porque a menina estava sozinha em casa. Então, você desenhou a menina? Pode me mostrar ela? Ela já falou com você ou está sempre calada?
Principalmente, Ela está assistindo. eu queria saber por que ela continua assombrando aquele lugar. Mesmo depois que o assassino dela, o pai da Olena, foi embora assim. Mundo. Aquele momento que a mulher da visão que tive na casa de Lyubov emergiu atrás da menina. Ela estava abraçando a menina, acariciando sua cabeça. E continuava dizendo: minha querida. Eu entendi tudo errado, Natalina. E... não, eu não aguento. Ela... foi tirada. Quem foi levado? A mãe foi tirada de seu filho. E isso foi feito com crueldade. A criança ficou órfã. Isso significa que a mãe da garota também está morta? Na casa de Lyubov, vi a mulher que me disse para procurar a Lina. Aconteceu que ela não estava me pedindo para encontrar a Lina, mas sim sua filha Olenka, sua querida. Uma vez, a Lenka me disse que alguém estava acariciando sua cabeça enquanto ela dormia. Quando abriu os olhos, viu sua mãe, que disse: durmam, meus queridos, durmam. A mãe de Olenka veio me pedir ajuda. Ele estava pedindo para salvar sua querida. Mas a mulher não estava simplesmente morta. Ela foi assassinada, e o assassinato foi especialmente cruel. Quem tirou a vida da mãe? Ele não só não foi punido pela primeira vez, mas também escapou da punição quando fez isso pela segunda vez. O pai de Olenka matou sua mãe? Mas como isso aconteceu e por que o homem fez isso? Diga-me o nome dela, por favor. Larissa. Assim que me concentrei no nome, vi novamente a imagem que havia visto mais cedo naquele dia. Olha, ele se aproxima dela por trás. Escuta o rabo. Ela está de pé lá. Parece que é uma cozinha. Ela está lá ou não suspeita de nada. Então ele a agarra assim e começa a esfaqueá-la no rosto com uma faca. A tragédia terrível aconteceu há 2 anos. Larissa foi encontrada morta na cozinha. A mulher sangrou até a morte depois de ser esfaqueada repetidamente. 11 feridas no pescoço dela e no lado direito da cabeça, na testa e no topo da cabeça estavam muito machucadas. Tudo o que posso dizer é que foi terrível. Realmente terrível. Sangue. Sangue por todas as paredes. Então ele estava tentando lavar. Ele estava lavando o sangue. Petro não só matou sua esposa, mas encobriu todos os traços. Depois disso, ele se escondeu no sótão e assistiu a família a encontrar o corpo morto de Laris. Ele não ia se enforcar. E não, ele não ia. Então, o que ele ia fazer? Parece que ele te ouve gritar. Ele te ouve gritar sobre ela. Quando você começou a gritar, ele percebeu que não teria como sair daqui. Nos foi dito que minha irmã tinha ido embora às 10 horas. Ela parou de atender o telefone às 8. E às 10, ele estava conversando com o nosso vizinho, rindo, fazendo piadas com ele. E depois disse que tinha algum trabalho para terminar. Naquela época, ele foi visto vivo. A garotinha que ele havia matado estava ao lado dele. A garotinha que ele havia matado estava ao lado dele. O espírito da criança o assombrava em seus sonhos. E quando estava acordado. Como resultado, o homem pagou um preço alto com sua própria sanidade. Ele começou a perder a cabeça. Quando ele assassinou Larissa, ele já não era mais humano. Parece que um demônio tomou conta dele. Foi Larissa quem estava assombrando a casa de Lyubov. E ela estava tentando dizer à irmã para pedir ajuda. E salvar Olenka do espírito raivoso do pai. O espírito das meninas ruivas mortas continua assombrando a casa porque está tentando salvar Olenka de seu pai, que continua caçando-a. O espírito de Pedro era muito agressivo. Tivemos que enganá-lo para fora da casa e fechá-la para que ele nunca mais entre. Você tem algum dos pertences dele em casa? Eu faço. Posse pessoal para o prender. As cordas para o amarrar. A isca para o atrair. E fogo. Helena, tranque isso.
Você trancou? Sim. As almas das pessoas que tiraram suas próprias vidas ficam presas aos lugares onde morreram. A porta da casa está trancada para Petro para sempre. Então ele não será capaz de machucar ninguém. Nem nesta casa, nem fora dela. Muito obrigado. Estou genuinamente grato a você. Obrigado por nos ajudar. Vários meses após a investigação, Lubov ligou para dizer que o ritual havia funcionado e sua família finalmente estava vivendo em paz. Está tão calmo e quieto e eu já não tenho mais medo e posso sair. O medo se foi. A Olenka ainda vê espíritos. Ela está com medo? Não, Olenka não está com medo de jeito nenhum. Ela pode ficar em casa sozinha, sem qualquer medo. Muito obrigado. Dizem que todo ato tem consequências. O fato de que o homem culpado por um terrível acidente escapou da morte da criança resultou em uma tragédia não só para ele, mas também para toda a sua família. Uma maldição assassina condenou a mulher à solidão. O fantasma de um garotinho ajudará a parar uma série de mortes. Neste episódio, graças aos seus superpoderes, os clarividentes vão desafiar as forças sobrenaturais que estão tentando matar Anastasia, uma jovem mãe ucraniana. Vamos desenhar um carro, tudo bem? O lugar onde Anastasia vive e trabalha é único. É um zoológico particular onde eles reabilitam animais selvagens. Ela salva animais de toda a Ucrânia que, por diferentes razões, se encontravam entre a vida e a morte. Boa menina. Parabéns, que menina inteligente. A corajosa mulher não tem medo de beterrabas carnívoras. Apenas uma coisa a assusta: o espírito de seu falecido marido, Yuri. Anastasia afirma que ele tirou a vida de seu noivo, com quem ela iria se casar depois da morte de Yuri. E agora ele está caçando-a. Ele me amava loucamente. Ele não consegue me deixar ir, mesmo depois de sua morte. Ele costumava me dizer: sempre estarei ao seu lado. O relacionamento de Anastasia e Yuri começou exatamente neste zoológico. O casal construiu tudo quase do zero. Trabalhávamos juntos. Ele era o gerente e eu era a administradora. Mas há 4 anos, os médicos descobriram uma grave doença em Yuri. Pancreatonecrose. Eles fizeram uma ressecção pancreática, mas não adiantou. Quando Yuri morreu, minha vida desabou. Apenas 3 anos após a morte de Yuri, Anastasia notou seu novo colega. Ola. Ele era um homem interessante e peculiar. Ele se tornou meu melhor amigo e mostrou seu carinho. Eventualmente, ela se arriscou a sair com Ole, mas à noite, o falecido Yuri a visitou em um sonho. Uma mesa comprida. Ele está na frente dela e eu digo: Yuri, é realmente você? Então eu acordei, horrorizado. Mas quando ela abriu os olhos, ficou paralisada de terror. O fantasma de Yuri estava no meio da sala. Eu estava petrificado. Ele morreu, eu sei disso. Então eu gritei e assustei as crianças. E só piorou com o tempo. Anastasia diz que o fantasma se alojou em sua casa e que agora aparece dia e noite. Pouco depois, Ole pediu Anastasia em casamento. Ela hesitou muito se aceitava o pedido, mas seus filhos a ajudaram a decidir. Miroslava me disse um dia: Mãe, estamos tão acostumados com o tio Ola. E então eu concordei. No dia após a cerimônia de noivado, ocorreu uma tragédia. Ole inesperadamente caiu dos degraus da casa e machucou a cabeça gravemente. Os médicos fizeram uma tomografia. Ele tinha um hematoma. Ele estava piorando cada vez mais. Eventualmente, Ole morreu. A mulher está convencida de que seu falecido marido o levou para o outro mundo e que agora ele a está assombrando. Fui internado no hospital. Fiz uma apendicectomia. Durante a operação, a reação alérgica à anestesia começou de repente na jovem e o coração de Anastasia parou. Ela diz que ainda se lembra da sensação de sua alma deixando o corpo enquanto ela era ressuscitada. Foi horrível. Saí do meu corpo e me vi de fora. Senti um medo forte. Entrei em pânico. A mulher diz que então ela viu novamente o falecido Yuri ao seu lado. Tentei me mover.
colocar meus membros em movimento, mas não consegui. Por sorte, os médicos conseguiram salvar Anastasia. Mas a pobre mulher teme que da próxima vez não haja milagre e seus filhos fiquem órfãos. Eu nem consigo imaginar eles ouvindo que a mãe deles se foi. Eu quero que tudo acabe. Por favor, me ajude. Os mais poderosos clarividentes da Ucrânia, Zana Shulakova e Rubina Tsibuska, concordaram em ajudar Anastasia. Gianna, enquanto eu estava sintonizado com a foto de Anastasia, eu vi um espírito feminino ao lado dela. Uma loira de cerca de 30 anos. Ela estava segurando um bebê morto nos braços. Quem é Shale? Eu não sei. Ela apenas disse: você só vai parar a morte quando encontrar sangue nas flores. Veja, uma mulher viva e uma mulher morta. E as cartas do amor e um homem. Como um triângulo amoroso, eles podem estar conectados pelo amor pelo mesmo homem. Quem é a mulher misteriosa com o bebê nos braços? O que ela quis dizer com sangue nas flores? E Anastasia está mesmo em grave perigo por causa do triângulo amoroso. Uma hora depois, os videntes chegaram ao zoológico, onde Anastasia e as crianças moram. Olá, muito obrigado por vir. As cartas me mostraram que Anastasia não deveria ter deixado o mundo dos vivos há muito tempo. Isso está de alguma forma conectado com a promessa que você fez ao falecido. Espere. Sim. Sinto que você fez um juramento ao seu falecido marido. Você fez isso bem antes da morte dele. Ele estava na UTI. Tentei acalmá-lo para que ele pudesse continuar vivendo. Disse-lhe que sempre estaria ao seu lado. Anastasia ainda lembra de segurar a mão do marido e chorar. Poucos minutos depois, Yuri fechou os olhos para sempre. Se Anastasia jurou para Yuri ser fiel a ele, mas depois encontrou um novo homem com quem decidiu se casar novamente, é bem provável que o espírito do falecido marido esteja buscando vingança contra ela. Isso significa que Anastasia está realmente condenada por causa da promessa de amor que fez? Então por que os videntes viram a mulher com o bebê nos braços? A única maneira de entender se é Yuri quem está tentando levar Anastasia é invocar seu espírito e perguntar diretamente. Você deve fechar os olhos e chamá-lo. Yuri, por favor, venha. Eu te imploro. Eu preciso tanto de você. Eu vejo Yuri. Ele está ao seu lado. Eu vejo ele acariciando sua cabeça. Ele está te abraçando. Eu o vi. Ele estava sorrindo. Ele estava gentil. O homem que eu conhecia estava ao meu lado. Anastasia, seu marido disse que sente falta de todos vocês. Especialmente de seu filho mais novo. Anastasia mais lamenta que seu filho, Myron, não se lembre do pai. Yuri morreu quando o menino tinha apenas 1 ano de idade. Yuri, quero te dizer que o Myron se parece muito com você. Em tudo. E a Miroslava também. Eu te amo muito. O fantasma do homem morto estava abraçando sua esposa na minha frente. Yuri nunca machucaria Anastasia. Nem na vida, nem após a morte. Sinto que ambos os maridos de vocês foram condenados à morte por algo. Yuri está nos pedindo para salvar você da força do mal. Ele está me mostrando um grande animal de fantasia. Parece um cervo. Sinto que Yuri cuidou disso enquanto estava vivo. O ataque do alce. O animal viu sua força. Pode me mostrar? Claro. O que você viu? O quê? Eu vi uma espécie de cratera negra. Ela aparece de repente e dessa escuridão emerge uma força de outro mundo.
Como se estivesse te perseguindo. É difícil de acreditar, mas assim que o vidente começou a descrever o espírito, os animais enlouqueceram no zoológico. Começou um rugido e uivo em cada jaula. Os animais estavam tentando nos dizer quem e por que está caçando a Anastasia. Por um longo tempo, os videntes, sem uma palavra, se aproximaram dos animais e trabalharam com eles, tentando obter informações. Enquanto isso, escureceu. Eu vejo o fantasma de uma mulher ali. A mulher com o bebê morto nos braços. Do meu sonho. Ela está me chamando para segui-la. Rápido. Ela parou ao lado daquela casa. O vidente aponta para a casa no território do zoológico onde Anastasia mora. Ela está segurando o bebê morto, dizendo: é a minha casa. Algum bebê já morreu lá dentro? Não. Mas então a mulher começou a chorar e murmurar algo. Eu só consegui entender uma frase. Morreu por causa da maldição. Depois disso, ela apontou para a Anastasia. Isso é assustador. O que as palavras de Rubina Tsibulska podem significar? Quem morreu por causa da maldição? Por que o fantasma da mulher está apontando para Anastasia? E quem é essa mulher, afinal? Ela é a terceira no triângulo amoroso entre você, Anastasia, e outro homem. Marina. Acontece que o falecido Yuri, antes de conhecer Anastasia, viveu com uma mulher chamada Marina. O casal até tinha uma filha. Eles moravam na casa onde Anastasia vive agora. Sinto que antes de te conhecer, Yuri terminou com Marina. Mas ela não perdeu a esperança de que ele voltaria até o último momento. É verdade, sim. Eu tive um conflito com ela. Aconteceu aqui no zoológico. Ela me culpou por tirar o Yuri dela. Como ela morreu? Eu vejo alguns mecânicos, uma carruagem virada. Ela caiu de uma moto, bateu a cabeça com força e entrou em coma imediatamente. Um amigo da Marina estava dando uma carona para ela. O homem perdeu o controle e bateu em uma árvore. Uma ambulância levou a mulher do local. O médico do pronto-socorro nos disse que ela estava no 3º estágio do coma. Ninguém disse nada. Sem previsões ou esperanças. Marina morreu sem nunca recobrar a consciência. Percebi que o espírito da Marina tinha uma razão para aparecer. Enquanto ela estava viva, você tirou o homem que ela amava. Então ela pode estar tentando se vingar de você depois de morta? E poderia ser. Eu de repente ouvi a voz da Marina. Ela disse que eu não podia levá-lo. Ele morreu enquanto eu ainda estava no mundo dos vivos. Marina morreu depois do Yuri? Sim, ele morreu primeiro. E ela morreu depois. Ela não é a assassina. Ela não tem nada a ver com a morte dos homens que você amou. É o contrário. Marina está defendendo. Eu fiquei chocada. A mulher que odiava a Anastasia enquanto estava viva agora está protegendo-a. Mas por quê? Ela diz obrigada por lutar pela minha vida. Você estava por perto enquanto ela estava morrendo? Sim, nós a levamos para um hospital melhor. Fiz de tudo. Não queria deixá-la ir. Anastasia diz que esqueceu todos os conflitos antigos e ficou com Marina até o fim. É difícil de acreditar, mas o novo amor do ex-marido dela se tornou o único apoio de Marina. A Marina diz que está te protegendo do outro mundo porque você está cuidando da filha dela. Estou criando a filha dela. Marina não tinha parentes, então Anastasia organizou o funeral. Depois disso, ela imediatamente adotou a filha de Marina. Anastasia diz que legalmente não tinha direitos sobre a menina, mas fez de tudo para que a pequena Miroslava pudesse ficar com ela. Depois que a Marina morreu, fiz uma pergunta a ela. Miroslava, com quem você quer morar? E ela disse, com você. Sempre tive a sensação de que ela é minha filha. É difícil para o espírito da Marina permanecer em nosso mundo. Ela precisa ir. Mas antes de ir, ela quer te abraçar. Assim, bem apertado. Obrigada, Marina. Quando abracei a Anastasia, tive uma visão. Anastasia e uma mulher adulta de cabelos escuros ao lado dela. Ela estava gritando algo em uma língua que eu não conseguia entender. E tudo isso estava acontecendo em uma pequena casa. Posso trabalhar na sua casa?
As cartas me mostram que você recebeu uma carta de morte. Está ligado a um garotinho morto? Sim, ele foi meu primeiro filho, Ilha. Ele teria 18 anos agora. Anastasia deu à luz seu primeiro filho quando tinha apenas 19 anos, mas o bebê só viveu por 6 meses. Os médicos diagnosticaram meningite, uma inflamação no cérebro, e o menino morreu. O médico de plantão saiu e disse: Anon, lamento, mas seu filho está morto. Meu mundo desabou. Ele era tão pequeno e tão fofo. O garoto não era filho de Yuri. Quem era o pai do seu filho? Sim. Ele foi meu primeiro amor. E seu nome era Gamzat. Ele era do Daguestão. Eu o conheci no primeiro ano de faculdade. Foi amor à primeira vista. Mas eles não podiam ficar juntos, pois Anastasia não era bem-vinda na família rigorosa do Daguestão. Vejo uma mulher gritando maldições. Ela não quer o bebê. Nem de você, nem de seus parentes. A mãe de Gamzat desaprovou o nosso relacionamento porque ele era muçulmano e eu sou cristã. Ela disse diretamente a Gamzat que ele deveria se casar com uma mulher da mesma fé. Quando o Gamzat te apresentou a mãe dele? Quando eu estava grávida de 7 meses. Eu disse a ela que amava ele e ele me amava. Ela nos amaldiçoou, a mim e ao meu bebê ainda não nascido. Uma maldição de mãe é uma coisa poderosa e é difícil se livrar dela, enquanto as consequências podem ser inesperadas. Mas ninguém tinha ideia de como exatamente a maldição funcionava. Anastasia diz que ela e Gamzat decidiram se casar de qualquer jeito, o que eventualmente aconteceu. As cartas me mostram que o menino adoeceu depois de todas aquelas maldições. Sim. O bebê era o que mantinha vocês juntos. O bebê adoece e morre. E as pessoas se separam. Se o Ilha tivesse sobrevivido, nunca teríamos nos separado. Depois que enterraram o filho, Anastasia não conseguiu ficar com o marido. A dor da perda se tornou mais forte que o amor. Anastasia disse que simplesmente não conseguia olhar para o marido, que tinha os mesmos olhos dos filhos falecidos. Sempre que olhava para ele, via meu filho e chorava. Percebi que não podia mais falar com aquele homem. Provavelmente a maldição foi a razão pela qual o seu filho e o seu marido morreram. E agora? Está ameaçando a sua vida. Preciso ver o túmulo do seu filho. Preciso trabalhar lá. Olá, filho. Olá, meu querido bebê. Aqui é sua mãe. Decidi invocar o espírito do menino para perguntar a ele sobre a maldição. Sua mãe veio te visitar, querido. Anastasia, você ainda lembra de todos os momentos que passou com seu filho? Ele balbuciava tão fofinho. Eu queria ouvir sua risada. Suas lágrimas, sua alegria. Mas só via a dor. Sua morte foi terrível. E eu não pude fazer nada. Eu chorava todas as noites. Lamentava e uivava como um lobo para a lua. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Anastasia, seu filho disse que não é sua culpa. Ele ouviu todas as suas palavras. Sempre quis falar com ele assim. E você me deu a chance de finalmente fazer isso. Então o espírito apontou para o braço da Anastasia. Deixe-me ver. Você vê a imagem na sua frente? Esta é a Sakura. Essas flores, havia sangue nelas. Eu vejo o sangue escorrendo pelas flores. Procurei eles. Oh, meu Deus. Procurei eles. Procurei eles. Oh, meu Deus. Anastasia, por que você fez isso? Eu estava pensando no Ilha e decidi que estaria com ele. Você prometeu ao seu filho morto que o veria em breve, né? Sim, Ilha. Está ligado a uma promessa que você fez a uma pessoa morta. Anastasia diz que quase não se lembra do incidente. Quando recuperou a consciência, estava no hospital e mais tarde foi informada que a vizinha a salvou quando passou por lá e a viu numa poça de sangue. O sangue estava fluindo, mas não muito tempo havia passado. Quando você não tem ninguém para te apoiar e tenta lidar com seus problemas sozinho, é difícil.
É incrivelmente difícil. Você deve compartilhar com alguém e pedir ajuda. Se você pedir ajuda, você a terá. A maldição foi destinada a trazer solidão e morte. É por isso que os 2 maridos de Anastasia morreram. E o menino ficou doente porque no momento em que a maldição foi lançada, ele estava no ventre da mãe. Os clarividentes realizam o ritual para tirar a maldição da mãe do primeiro marido de Anastasia. Foi por isso que a mulher ficou destinada a ficar sozinha e morrer no final. Os médiuns estão confiantes de que Anastasia está viva porque fez muitas coisas boas para outras pessoas. E isso é o que a mantém em nosso mundo, assim como as crianças, pelas quais ela assumiu toda a responsabilidade. Não se preocupe com seu filho. Ele está no céu junto com Marina, a primeira esposa de Iri. Ela cuida do seu filho, assim como você cuida da filha dela. Querido Deus, obrigado por isso. Eu até a vejo pegá-lo nos braços e ele a abraça eternamente como eu abraço Miroslava. Muito obrigado por me ajudar. É incrível como a maldição de uma mãe pode causar coisas terríveis. Os pais sempre desejam o melhor para seus filhos. Eles nunca devem se esquecer, no entanto, de que o melhor futuro para seus filhos é aquele que eles mesmos decidem. Amor e vingança do submundo. O fantasma de uma mãe virá proteger seus filhos de um rival. A história começou na redação do projeto, onde a clarividente ucraniana Yaroslava Fedorova trouxe um retrato de uma mulher que ela mesma havia desenhado. Ela acha que a mulher está em grande perigo. Eu vi um homem morto alcançando a mulher, que estava viva. Gostaria de pedir para você procurar a foto desta mulher entre as cartas. Temos que resgatá-la. Ela ou a família dela entrou em contato conosco. Encontrar alguém pelo retrato é quase impossível, mas fizemos o nosso melhor. Infelizmente, não trouxe resultados. Mas ficamos chocados quando a mulher da foto da vidente bateu na nossa porta depois. Eu preciso muito da ajuda dos seus médiums. Alguma força sobrenatural está me assombrando. A mulher diz que constantemente vê algum homem morto em seus sonhos. Ele se levanta do caixão e estende a mão para ela. Ele fica acima de mim e diz: siga-me. E então eu acordo porque não consigo respirar. Depois que Kvitoslava viu o homem no sonho pela primeira vez, um outdoor foi arrancado pelo vento e caiu sobre ela na rua. Eu estava caminhando pela rua quando o do letreiro de metal pesado caiu da loja. A tábua de vários quilos cortou a perna de Kvitoslava e ela quase ficou incapacitada. Eu constantemente me vejo na linha tênue entre a vida e a morte. Kvitoslava também sofreu um acidente de carro. Ela sofreu uma hemorragia interna por causa do impacto e os médicos mal conseguiram salvá-la. Depois, quase morreu eletrocutada enquanto ligava o ferro, que estava em bom estado. A desesperada mulher pede ajuda aos videntes. Eu não quero morrer. Não consigo imaginar eles vivendo sem mim. Pois ela tem medo que seus filhos fiquem órfãos. Os jornalistas do projeto ligaram para Yaroslava Fedorova imediatamente, e ela estava no escritório 1 hora depois. Veja um espelho. Primeiro, você vê uma sombra no espelho. Sim, o que eu vi era algo transparente e parecia um homem alto. E então o espelho está quebrado. É como se alguém estivesse tentando sair dele. Esse espelho quase matou meu filho. O grande espelho estava pendurado no corredor do apartamento deles há anos. O filho de Kvitoslava, de 8 anos, estava colocando a jaqueta na frente dele antes de ir para a escola. O menino nem tocou no copo. Então, de repente, ele quebrou e fragmentos afiados como navalhas começaram a atingi-lo. Tenho medo de perder meus filhos ou deixá-los sozinhos. Por que eu vejo você em um vestido de noiva que é preto? Eu sonhei com isso. Eu estava em frente ao espelho com o vestido de noiva, mas não era branco. Era preto e cinza. Espera aí. Tem uma cicatriz no seu dedo anelar onde o anel de casamento deveria estar. Estava queimado por todo lado e completamente vermelho aqui. Eu tive um sonho com um homem. Ele colocou um anel no meu dedo e então começou a me arrastar para o subsolo. Tipo, ele abriu o asfalto e começou a me puxar. Então, você está noivo agora.
Sonhar com um noivado com alguém falecido significa morte iminente. E então, as cartas mostraram que o homem estava ligado à mulher através do casamento dela. Você tem alguma foto do casamento? Sim, mas lá em casa. Eu precisava trabalhar com essas fotos. No dia seguinte, Yaroslava Fedorova e sua colega, Zana Shulakova, foram para Jitomir, onde Kvitoslava vivia. Alguma entidade sobrenatural está assombrando ela. E eu sinto que é um homem. Vejo uma mulher e ela está muito revoltada. Ela está zangada com Kvitoslava? Sim. Espere, poderia ser a mulher que você viu no seu sonho? Quero dizer, a mulher que as cartas estão me mostrando. Não, são mulheres diferentes. Sim, então eu tenho a mulher e você o homem. Algo não bate. Você quer dizer que um de nós pode estar errado? Eu não sei. Os videntes estão caminhando em direção à porta do prédio onde Kvitoslava mora, mas Jana Shulakova de repente para. Jana, quem você vê? Vejo uma jovem muito parecida com Kvitoslava. Ela diz que as crianças estão sozinhas. E aí um trem a atropela. Poderia ser o futuro dela? Pode ser, mas eu prefiro não falar isso pra ela. Só vai assustá-la mais. Nessa foto vejo 2 homens ao seu lado. Um está vivo e o outro está morto. É o homem do meu sonho. Nesse momento, o gato de Kvitoslava entrou na sala. Ela estava nervosa e miava como se quisesse nos dizer algo. Minha gata nunca mia, mas agora ela não para. O gato sente tudo? Esta é energia feminina, eu tenho certeza. Olha, mas eu ainda vejo que é para ser um homem. Oh, Deus! Ainda não consigo entender por que caiu. A tábua de passar. Fiquei realmente assustado. Tem uma mulher morta aqui. Eu a vejo perto do prédio. Quando saímos, o espírito da mulher já tinha ido. Mas quem era ela e de que crianças ela estava falando? Entendemos, porém, que o espírito estava muito agressivo e desejava a morte de Kvitoslava por algum motivo. O que houve? Difícil de respirar? Sim, eu preciso de mais ar. Traga água. Ela se sentiu mal. Silêncio. Eu ouço algumas palavras. Encontre a masmorra. Saiba a verdade. Que masmorra? Me mostraram um homem morto que alcança você do subterrâneo. Ele agarra seu vestido de noiva. E te derruba. No casamento, estávamos andando no parque e meu vestido rasgou. Eu estava simplesmente andando, sem pisar ou tropeçar em nada. Alguém simplesmente puxou. Era ele. Eu te digo, era o homem morto. Aquelas eram suas mãos mortas. Tivemos que ir ao parque onde ele a atacou pela primeira vez. Por quê? Tudo parecia um pouco diferente naquela época. Aquele homem era como se ele emergisse do subterrâneo. É como se houvesse um alçapão ali. Não sei. Alguém já foi emparedado aqui?
nossos jornalistas descobriram que pouco antes do casamento de Kvitoslava, um dos caminhos deste antigo parque desabou e, notavelmente, os historiadores encontraram uma catacumba antiga na fenda. Este é o porão. A partir do porão começa a catacumba. Mais tarde foi descoberto que as catacumbas se estendem por todo o parque. Os moradores dizem que às vezes vem um fantasma por aqui. Uma silhueta flutuando no ar. Às vezes é uma silhueta e às vezes é uma sombra. Mas quando você olha para lá, não vê ninguém. Um dos moradores locais até filmou algo paranormal. Veja, é claro que há uma silhueta estranha se movendo aqui. O espírito do homem provavelmente emergiu do subterrâneo depois que o caminho desabou. Mas por que ele estava tentando arrastar Kvitoslava para o submundo? Eu vejo uma mulher, ela diz. Vou te mostrar onde encontrá-lo. Vamos. Você já esteve aqui? Não, é minha primeira vez aqui. O espírito da mulher está apontando para essa porta. Ela desapareceu. Olá. Eu fiquei surpreso que são celebridades que você vê na TV todos os dias e agora estão na sua porta. Foi incrível ver os médiums. Estamos ajudando essa mulher. E o espírito da mulher morta? Ele nos trouxe aqui. É tão sinistro. A artista tem o seu ateliê e estúdio, onde ela ensina artes plásticas para crianças no apartamento. Acontece que ela não conhece Kvitoslava, mas permitiu que os videntes trabalhassem em seu apartamento. Você viu alguém? Não, eu não ouvi, mas sinto algo. Muitas vezes ouço alguém abrir a porta, mas ninguém entra. E você sente um frio na espinha, como se alguém estivesse te olhando. Vejo algo como a silhueta escura de um homem. Olha, é um retrato da mulher que me trouxe aqui. Mas aqui ela está muito mais jovem e seu cabelo está diferente. Você não pintou esse rosto. Eu estava pintando uma paisagem, mas acabei pintando o rosto. Parecia que estava se pintando sozinho. Como se alguém estivesse controlando seu braço? Tipo, sim. Esta é a mansão dele. Se o homem que estamos procurando... Caiu um quadro e depois o outro. Ficamos todos chocados. Orik, eu não acredito. De quem é a mansão? Barão de Chodoar, construído em 1900. Ficamos sabendo que o Barão de Chodoar viveu no final do século XIX, início do século XX, e era um famoso patrono. Ele apoiava artistas. Como nobre, era rico o suficiente para sustentá-los. Ele pintou? Sim, ele era um artista. Há mais de um século, havia a grande mansão do Barão no parque, e este edifício foi o único a sobreviver até hoje. Barão de Chodoar. É o espírito dele que está assombrando Kvitoslava? Sim, é ele. O espírito da mulher disse que precisávamos encontrar um calabouço. Este prédio tem um porão? Tem um grande porão aqui e tem até túneis subterrâneos que saem dele. No entanto, estão bloqueados, mas estão lá. O espírito do barão estava vagando pelas catacumbas, como se estivesse procurando por alguém, mas não conseguia achar. Decidi verificar o porão. Talvez eu consiga entrar em contato com o espírito. Yaroslava, eu vejo ele. O que está acontecendo? Ficamos tão assustados. Yaroslava desmaiou. Ela caiu, teve convulsões e não conseguia respirar. Eu simplesmente vi o espírito. Parecia que ele estava andando através de mim. Ele não pode andar. Este é o Barão de Chodoar. Suas pernas estavam paralisadas e ele usou a cadeira de rodas nos últimos anos de sua vida. O que ele quer? Ele diz: eu a amo.
Ele quer que eu vá até lá, ao quadro. Ana. As cartas me disseram que foi o espírito do barão que controlou a mão de Alina enquanto ela fazia essa pintura. Ele também era um artista. Estava pintando um retrato de uma mulher chamada Ana. Quem é Ana? Havia uma mulher que ele amava e para quem ele mandou construir este parque. Ele te mostrou o rosto dela no momento em que ele a viu pela primeira vez. Ele deve muito a ela. Ela ficou com a mansão, mas não era sua esposa. Ela o ama muito, mas ele não acredita nela. Ele acha que ela está por perto dele só por causa do dinheiro dele. O homem só percebeu que a mulher o amava depois que ele ficou deficiente. Ana não o deixou, e por isso ele decidiu se casar com ela. Mas ele morreu alguns dias antes do casamento. Ana volta. Ela era cerca de 15 anos mais jovem que o Chodoar. Alta, magra, ela era uma mulher muito atraente. Depois que ele ficou fisicamente incapacitado, ela cuidou muito bem dele. Pouco antes de sua morte, Chodoar anunciou que iria se casar com Anna Ivanovna. Ele está procurando por sua noiva. Mas não entendo o que eu tenho a ver com isso. Ele te viu no vestido de noiva branco. Ele pensou que você era a noiva dele. Oh, Deus. Eu temo que ele vá me assombrar para sempre. Essas pessoas se amavam tanto que, mesmo após a morte, suas almas passaram um século para encontrar uma a outra. Mas quem é a misteriosa mulher que está matando Kvitoslava? Vamos primeiro terminar com o homem e a Ana. E depois lidamos com aquela mulher. Você vê? As cartas mostram que o noivo está em paz. Mas o homem não. Espere! Os ossos dele foram jogados para fora do túmulo. Descobriu-se que em 1919, os restos mortais do Barão de Chodoar foram realmente jogados fora de seu cripta. Um chamado herói da Guerra Civil, Bozenko, morreu e alguém lembrou que o inimigo da classe, Barão de Chodoar, tinha morrido recentemente. Então, eles jogaram seus restos não muito longe da cripta e enterraram vazio Bozenko no lugar. Sim, Ana e o Barão têm se procurado por muitos anos. Mas eles não conseguem se encontrar porque ela está no céu e ele está preso entre os mundos. Os clarividentes e Kvitoslava foram ao local onde, segundo os historiadores, os bolcheviques deixaram os restos mortais do Barão de Chodoar. A sepultura está claramente muito abandonada. A cripta estava vazia. Não vi nada lá dentro além de lixo. Mas eu sentia que os restos do Barão estavam por ali. Um osso! Estava atrás do tijolo. É um osso. É realmente um osso. Nós tivemos que realizar um ritual para unir as almas dos amantes que estavam em mundos diferentes. Mas primeiro, tivemos que cobrir os ossos com terra e recitar uma oração. Para o ritual, os médiuns e Kvitoslava saem do cemitério. Vi as almas dos amantes se unirem nas chamas e subirem juntas ao céu. Ele não vai mais te incomodar. O espírito dela não quer partir. Ela está realmente agradecida a você, ela disse. É tudo por causa do marido delas. Meu atual marido. Sam. O que pode significar? Kvitoslava está em perigo de morrer por causa de seu marido. Mas por quê? Que tipo de força está assombrando-a? Ela é jovem. Ela está gritando. Ele nunca será seu. Meu marido tinha outra esposa que morreu. Eu a vi em um sonho. Ela me disse que nunca seria minha. O que aconteceu com ela? Ela foi atropelada por um trem? Não, ela se jogou debaixo do trem. A terrível tragédia aconteceu em 2016. A mulher tinha apenas 26 anos. Ela se jogou debaixo do trem por sua causa? Não, eu nem a conhecia. Conheci meu marido depois que ela morreu. O espírito da mulher está assombrando Kvidoslava por causa do marido dela. Precisávamos falar com Alexander. Kvitoslava telefonou para o marido.
Ele logo chegou para falar com os médiums. O que aconteceu com sua primeira esposa para que ela pulasse na frente do trem? Não posso responder a essa pergunta. A mulher se jogou debaixo do trem a 40 quilômetros de Zitomir. Ela foi para lá de propósito e parece que estava planejando isso há algum tempo. O casal passou 8 anos em um casamento feliz. O homem argumenta que sua esposa não tinha absolutamente nenhuma razão para se matar. E ela tinha 3 filhos, e eu tenho 2 filhos. Por favor, me salve. Temo pela minha vida. Tenho medo de deixá-los sozinhos. Quando a esposa de Alexander morreu, seus filhos eram pequenos. Seus filhos tinham acabado de começar a ir à escola e sua filha tinha apenas 4 anos. Ela tem medo que ele descubra seu segredo? Tem a ver com dinheiro? Depois da morte dela, ele descobriu que ela tinha algumas dívidas das quais ele não suspeitava. Minhas cartas disseram que a esposa de Alexander foi atraída para uma seita onde tiraram dinheiro dela. Ela não apenas pegou empréstimos de bancos, mas também pegou dinheiro emprestado de outras pessoas. As pessoas de quem ela pegou emprestado ameaçaram matar os filhos dela. Mas o que a Kvitoslava tem a ver com isso? Quando a vi na minha visão, ela claramente me disse que as crianças estão sozinhas. Você deixou seus filhos? Vivem com a avó, minha mãe. O espírito dela quer se livrar de Kvitoslava porque acha que ela é a razão pela qual seu marido deixou seus filhos e filhas. Quando os filhos de Alexander viram Kvitoslava pela primeira vez, acharam que sua mãe tinha voltado porque ela se parece muito com ela. Quando me viram pela primeira vez, gritaram: "Mãe!" As crianças precisam ter uma família. Precisam se comunicar e estar com você porque você é o pai delas. Agora vou ligar. Amaremos e criaremos todos os nossos filhos. Obrigado por nos ajudar a resolver tudo. O bem-estar das crianças é o mais importante, e nós vamos cuidar delas. Eu sei que terão uma boa vida comigo, e eu vou amá-las. Inacreditável. A família finalmente chegou à conclusão aparentemente óbvia de levar as crianças para morar com eles, se ao menos não precisassem de dicas tão eloquentes do além. A Rua da Viúva. Uma força mística leva embora maridos amados das mulheres. Quem despertou o assassino de outro mundo? E por quais pecados ele está punindo essas pessoas? Os médiuns enfrentarão uma força mística desconhecida que tirou as 2 pessoas mais próximas de Tetiana Kapitsa, da Ucrânia. A mulher escreveu sobre isso na carta que nos enviou. Algum espírito maligno com o rosto mutilado vive na minha casa. Ele matou meu marido e meu filho. Eu sou a próxima. Me ajude. Tudo começou depois que a família comprou a casa. Ninguém poderia imaginar que a casa se tornaria uma armadilha mortal. A casa era bem antiga e o preço nos serviu perfeitamente. Até sobrou algum dinheiro para reformá-la. No entanto, vários dias depois que a família se mudou, enquanto a filha estava na escola e o marido e o filho estavam no trabalho, Tetiana viu a silhueta com o rosto mutilado. Ela apareceu de repente na porta. Eu estava de pé em frente ao espelho aplicando maquiagem quando vi uma silhueta feminina. Fechei os olhos, mas quando os abri, ela havia sumido. Depois disso, o filho de Tetiana, Vitor, viu a silhueta assustadora na casa. O rosto do espírito estava coberto de cicatrizes. Desapareceu tão inesperadamente quanto apareceu. E no dia seguinte, o jovem foi trabalhar na loja e desapareceu sem deixar rastro. Trabalho em um fundo de pensão. A loja onde ele trabalhava é ao lado. Eu sabia que era o turno dele, então fui lá. Mas me disseram que ele estava ausente. Amigos, parentes e a polícia. Todo mundo procurou pelo Victor, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Tetiana achou que nunca mais veria seu filho vivo. No entanto, 8 meses depois, ele voltou para casa de repente. Ele veio no dia 30 de agosto. Fiquei tão feliz em vê-lo porque ele era meu filho. O homem de 25 anos não conseguia explicar o que tinha acontecido com ele ou onde ele tinha estado. A mãe pensou que Victor tinha sofrido perda parcial de memória. Achei que ele precisava passar um tempo no hospital para ficar bem de novo. Mas na manhã seguinte, a mãe foi informada que o coração do filho parou de repente. Eles me ligaram e disseram: sentimos muito, mas seu filho está morto. Eu queria dizer a ele o quanto eu o amava. Havia muitas coisas que eu queria dizer a ele. Algum tempo depois, o marido de Tetiana, um homem absolutamente saudável,
morreu de repente. Fui para a cozinha e o vi sentado, tentando se levantar. Então ele caiu e começou a ofegar. Foi terrível. E aí percebi que ele estava morto. O coração do homem também parou. Não sei com o que comparar esse sentimento. Eu sei que ele não está aqui, mas não consigo acreditar. E então Valéria veio correndo. Ela também tinha ouvido e disse: "Mãe, chame uma ambulância." E eu queria dizer a ela que a ambulância não ia ajudar. Não muito antes de sua morte, o homem confessou à esposa que, assim como o filho, ele também sentia constantemente a presença de alguém ao seu lado. E tinha visto a sombra de um homem aterrorizante. Ele temia. Sentia que poderia morrer. A mulher está certa de que alguma força sobrenatural com um rosto mutilado levou seus familiares. E foi isso que transformou sua casa em uma casa de horrores. Quando eu deito na cama à noite e está escuro e quieto na casa, eu ouço passos no sótão. É apavorante. É realmente apavorante. Tetiana e sua filha não têm dinheiro para se mudar para outro lugar. E as pessoas se recusam a comprar a casa, onde 2 homens morreram em circunstâncias misteriosas. A mulher tem medo de que a força maligna a leve para o outro mundo a seguir. Se algo acontecer comigo, a Valéria vai ter que viver em um orfanato. Eu imploro aos médiuns que me ajudem a entender o que está acontecendo aqui. Os médiuns mais fortes do projeto, Zana Shulakova e Rubina Tsibuska, atenderam ao pedido de ajuda da mulher. Tive um sonho muito estranho. Havia um grande lago, um vale e um pequeno caminho. Minha falecida avó estava em pé sobre ele. Ela disse: "Encontre a cabeça e pare a morte." Vou trabalhar com meu espelho. Uma mulher ajoelhou-se no chão, segurando um jovem nos braços. Ele está com as mãos no coração e morrendo. Ouço ela gritar. Ele foi morto e está ao lado dela. Eu vejo a silhueta com o rosto mutilado, segurando uma fatia. Parece o assassinato de um vampiro. Mas qual a conexão disso com Tetiana e sua família? Eu não sei. Mas esse espírito com o rosto mutilado é muito agressivo e perigoso. Ah! Meu Deus! Que coisa terrível! O enorme lustre quase matou Rubina Tsibuska. Foi o espírito. A pessoa segurando a cunha. Olha. Precisamos ter muito cuidado hoje. Os médiuns foram até a casa de Tetiana. A mulher recebe os médiuns junto com sua filha Valeria. Seus amigos e vizinhos também estão aqui para apoiá-los. Olá. Olá. Muito obrigado por vir. Precisamos muito da sua ajuda. Podemos ver o quintal, por favor? Claro! Entra! Eu vejo algum tipo de espírito do outro mundo passar por este portão. Parece a silhueta de alguém. Você viu? Sim, o portão se abre sozinho. Alguma força abre o portão. Quando eu quero sair, a porta se abre. É muito pesada. Sim, é som. Não pode ser vento. E os passos, os barulhos e... Você vê alguém caminhar? Sim. Isso realmente aconteceu. Eu senti como se alguém estivesse respirando atrás de mim. Como se estivesse me seguindo. Aconteceu mesmo. Me dá sua mão. Quando toquei a mão da Tetiana, de repente vi o espírito do filho dela atrás dela. Seu filho está atrás de você. Sim, eu o sinto. Eu senti um calor quando ele colocou a mão no meu ombro. Foi glorioso. Ele diz: "Mãe, eu também sinto sua falta." Victor, filho, eu te amo e sinto tanto a sua falta. Perguntei ao Victor o que era o espírito com o rosto mutilado que eu tinha levado para o outro mundo e por que tinha feito isso. E ele me mostrou uma mulher. Ela estava gritando histericamente alguma coisa, tipo uma maldição ou algo assim.
De repente, Rubina Cibulska começou a correr para algum lugar. Rubina, espera. O espírito dele entrou por este portão e as pessoas. Parece não haver ninguém lá. Está trancado. Os locais dizem que uma mulher chamada Hannah mora aqui. Tetiana comprou a casa onde ela mora dela. E antes disso, Olé, o filho do vizinho, morava nela. Depois que o homem se casou, ele se mudou para a cidade e sua mãe vendeu a casa. Mas por que o espírito trouxe os médiums aqui? Conhece as pessoas que moram aqui? Sim. Compramos a casa deles. Eu vejo um homem. Ele está em pé na porta e segurando as mãos no coração. Quem morreu aqui? O tio Kolya, o dono. Seu vizinho é viúvo? Para. Sim, tia Hannah é viúva. Qual foi o causa da morte do proprietário? Coração. Acontece que o marido da vizinha morreu em 2010. Ele foi dormir à noite e nunca mais acordou. Os médicos concluíram que seu coração parou de repente. 2 homens lá, um homem aqui, e tudo por causa do coração deles. Será que tem a ver com o terreno onde as 2 casas estão? Está ligado a uma mulher. Ela é morena de cabelos e olhos e ela parece uma cigana. Oli é ucraniano, mas a esposa dele é cigana. O Ola é filho do seu vizinho e a esposa dele é cigana. Eu entendi, certo? Sim. Havia algo nessa família que causou um grande escândalo. Bem, era realmente assim. Mas não acho que tenho o direito de te contar isso. Extraoficialmente, Tetiana confessou que depois que comprou a casa, o filho do vizinho deixou a esposa e voltou para os pais, enquanto a ex-mulher dele ficou na cidade. Foi uma grande briga, e eu sinto que a situação ainda não acabou. Houve ofensas e escândalos aqui. Os moradores nos contaram que a ex-mulher de Ola frequentemente ia à casa da ex-sogra e do ex-marido, gritando e xingando. A mulher abandonada queria se vingar dele, mas não sabia que a casa tinha sido vendida. Os parentes dessa mulher se tornaram vítimas acidentais da guerra entre os ex-cônjuges. Essa força maligna é vista não apenas pelas pessoas que vivem nesta área. Eu vi uma sombra passar pela janela. Uma vez. E depois de alguns minutos, foi a segunda vez. Eu não fui a única que viu. Uma outra garota também viu. Qual é o nome daquela garota? Yana. Espera um segundo. Você perdeu seu pai? Fará 1 ano no dia 17. Ele morreu da mesma maneira? Mas de repente? Sim. Meu pai morreu por causa do coração. Um coágulo se soltou. Outro homem da sua família está morrendo no túmulo. É o irmão do papai, meu tio. Faz 2 dias que completou 6 meses desde sua morte. Ele também morreu por causa do... Sim. Isso é incrível. Em apenas 1 ano, a garota perdeu 2 homens de sua família. O tio dela teve um ataque cardíaco no túmulo do irmão. Sinto que o pai e o tio dessa garota foram mortos pela mesma força sobrenatural que tirou a vida do marido e filho de Tatiana e do marido de sua vizinha. Mas a garota mora no outro lado da rua. E ela não poderia estar ligada às casas dessas mulheres. Então, o problema definitivamente não estava na maldição da cigana. E Jana, o que aconteceu? Em um certo momento, senti uma angústia poderosa, mas não conseguia entender de onde vinha. Quando me virei, de repente vi uma mulher. Tem um espírito de homem atrás de você. Você não vive. Você existe. Você o amava muito. Mas ele foi embora. Ele te deixou de repente. Essa mulher se chama Yulia e também é viúva. O marido dela, Pavlo, também morreu de repente porque o coração parou. Ele voltou para casa de manhã depois do turno da noite e foi dormir. Às 3h45, eu o encontrei morto. Foi muito difícil. Após a morte do marido amado, a mulher cria sozinha 2 filhos. Uma filha, Valeria, e um filho, Dimitro. Você o vê frequentemente. Muito frequentemente. Você vive em um sonho. Eu vivo em um sonho com ele, como se ainda estivéssemos juntos. Ele volta para a casa do trabalho e brinca com as crianças.
Ele queria muito um terceiro filho. Então, no meu sonho, é como viver duas vidas. Um está em um sonho e o outro está na realidade. Pavlo tinha menos de 40 anos. Yulia ficou arrasada com a passagem misteriosa do homem. A mulher vive com apenas um pensamento em mente. Por que o pai dos filhos dela, que nunca teve problemas de saúde, morreu tão de repente? Ele nunca reclamou do coração e nunca teve qualquer doença. Fazia exames médicos no trabalho e era completamente saudável. Dê-me sua mão e vamos. No sonho, ele está tentando te avisar que seu filho pode ser o próximo a morrer. Seu filho vê e sente uma ameaça. Tem medo. Dimitro confessou para sua mãe que, assim como seu pai fez antes de morrer, ele vê uma sombra estranha na casa. Com medo de perder o filho, a mulher o mandou para viver com a avó. Ele tem medo de dormir e ficar aqui. Ele ouve batidas nas janelas, passos e alguns ruídos inexplicáveis, embora o quarto esteja todo silencioso. Fiquei chocado. Um espírito surgiu atrás de quase todas as mulheres ao meu redor. Quantas viúvas moram nesta rua? Havia 20 de nós em quase todas as casas. É impossível até mesmo compreender. Há uma viúva morando em quase toda a casa. Depois de um outro funeral, você pensa involuntariamente quem mais restou e quem será o próximo. Queremos paz para a vida. Quase todas as mulheres da rua se reuniram em torno dos médiuns. Elas passaram 2 horas contando aos médiuns sobre seus maridos que morreram repentinamente. Isso é impossível. Uma viúva, uma viúva, uma viúva, uma viúva. Sua rua está inundada de lágrimas. Ela está inundada. Quase todas as mulheres ao nosso redor eram viúvas. E aquelas que ainda não tinham perdido seus maridos, já tinham enterrado seus irmãos ou pais. O espírito maligno com o rosto mutilado caçava apenas homens. O que devemos fazer? Por favor, nos ajude. De repente, Rubina Tsibuska foi até o final da rua e encontrou uma clareira. Meu Deus, eu ouço gemidos. Parece que vem do subterrâneo. É energia necrótica. É como um chamado. Pedi aos moradores para escavar o local. Eu precisava entender de onde vinha o pedido de ajuda. Um crânio. Um crânio. Não toque, querida. Deus, o espírito pode ser muito agressivo. Fomos a uma distância segura para sintonizar e entender quem era aquele homem morto, cujo crânio encontramos. Tive a sensação de estar caindo em uma sepultura. Então os espíritos dos homens começaram a emergir ao nosso redor. Todos estavam magros e exaustos. Como zumbis. Que lugar é este? Por que tantos corpos? Aqui costumava ser Palermo. Eles vendiam drogas aqui. Descobriu-se que esta rua costumava ser notória em toda a União Soviética. Naquela época, era um dos maiores pontos de produção e venda de drogas. Este lugar era até chamado de Palermo, por causa de uma série famosa sobre cartéis de drogas italianos. O comércio estava florescendo. Grandes multidões frequentavam aqui. As pessoas vinham aqui de muletas e até empurrando umas às outras em cadeiras de rodas. Os moradores atuais da rua começaram a se estabelecer aqui em meados dos anos 90. Antes disso, a maioria das casas era ocupada por traficantes de drogas. Viciados de toda parte chegaram aqui pelas drogas. Eles pareciam terríveis. Eram zumbis de verdade. Eram como mortos-vivos. Eles tiravam os corpos dos viciados mortos. Cadáveres 2 vezes por semana. Acontecia o tempo todo. Morriam em toda parte. Quem vendeu as drogas? Por que só vejo mulheres? Foram as mulheres. Meu Deus, é horrível. Era verdade. Tudo horrível. Os homens entregavam as drogas, enquanto as mulheres as faziam e vendiam. As mulheres fizeram e venderam as drogas. As pessoas ainda estão chocadas que, por 10 anos, as autoridades nem sequer tentaram fechar Palermo. Descobriu-se que os corpos dos viciados não foram encontrados apenas na rua, mas também no porão, mas também no lago local, que secou com o tempo e virou um campo. É exatamente aqui onde os médiuns estão agora. Quantos anos nós tínhamos? 9 ou 10?
provavelmente. Corremos por todos os corpos d'água e juncos locais. Vimos pessoas deitadas de bruços na água e entendemos que elas não estavam vivas. Eu, pessoalmente, encontrei 2 corpos. Tinha muitos deles meio mortos. No lago, no desfiladeiro ali, em qualquer lugar. Estou falando apenas dos que foram encontrados e quantos não foram encontrados. Este lago morto, tenho certeza de que há muitos deles nele. Então, este é o lago que vi no meu sonho. E esta é a cabeça que minha avó estava falando. A força sobrenatural com a cunha nas mãos apareceu aqui. Que tipo de entidade é essa? E por que isso está matando só homens? Lembra que eu te contei sobre uma mulher chorando por um homem? Uma mulher ajoelhou no chão, segurando um jovem em seus braços. Ele está morrendo na frente dela. Eu a ouvi gritando que ele foi morto. Foi bem aqui que aconteceu. Sim. Acontece que as pessoas lembram a história de uma mulher que trouxe seu marido viciado em drogas aqui, porque não aguentava mais ver o sofrimento dele. Ela trouxe o marido aqui para ele pegar seus remédios e se sentir melhor. E ele morreu nos braços dela. Essa mulher entendeu que não podia salvar seu marido viciado da morte. Ela veio com ele aqui, para pelo menos saber onde ele morreu e para enterrá-lo. E no momento em que o coração dele parou, eu a ouvi gritar. Desejo que todas vocês fiquem viúvas aqui e saibam o que significa enterrar os homens que amam. As palavras dela viraram uma maldição. Toda mulher que veio morar nessa rua perdeu os homens que amava. Ajude-nos. Ajude-nos, por favor. Imponha proteção a esta aldeia. Primeiro, precisávamos atrair a entidade para lá. E então fechar com as orações das mulheres. Jana Shulakova pediu às mulheres locais que a ajudassem a fazer o fogo para o ritual e proibiu estritamente os homens de se aproximarem. O fogo deve queimar completamente. Com ele, a maldição que matou as pessoas também se extinguirá. Muito obrigado de todos nós. É inacreditável as consequências que os crimes antigos dos traficantes trouxeram para esta pequena vila. Há um ditado que diz que você tem que pagar por tudo na vida. E dizem isso por uma razão. Mas o pior é que o preço deve ser pago não apenas por aqueles que fizeram as coisas cruéis ou ficaram indiferentes a elas. Muitas vezes, pessoas completamente inocentes também pagam.